Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 8. A Jornada de Volta. Seção 9. A cura como percepção corrigida. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo é a resposta. Ele é a resposta para todas as coisas, porque ele conhece qual é a resposta para todas as coisas. O ego não sabe o que é uma verdadeira pergunta, muito embora ele coloque um sem número delas. Entretanto, pode aprender isso na medida em que aprender a questionar o valor do ego e, assim, estabelecer a sua capacidade de avaliar as suas questões. Quando o ego te tenta para que fique doente, não peça ao Espírito Santo para curar o corpo, pois isso seria apenas aceitar a crença do ego, segundo a qual o corpo é um objetivo adequado para a cura. Pede, em vez disso, que o Espírito Santo te ensine a percepção certa do corpo, pois só a percepção pode ser distorcida. Só a percepção pode estar doente, pois só a percepção pode estar errada. Olha que interessante isso, que a gente peça que o Espírito Santo nos ensine a curar a nossa percepção, que está equivocada. Porque ele já deixou bem claro que a cura acontece no nível da mente, nunca é no nível do corpo físico. A doença, sim, se expressa através do corpo físico, mas é uma distorção na mente. A percepção errada é o desejo de que as coisas sejam como não são. A realidade de todas as coisas é totalmente inócua. Inócuo é algo que não causa nenhum dano material ou físico ou orgânico. É algo que não é nocivo, nem é prejudicial. Então, vou retomar aqui. A realidade de todas as coisas é totalmente inócua, pois a condição da sua realidade é a inocuidade total. É também a condição da sua consciência da realidade de todas as coisas. Você não tem que buscar a realidade. Ela buscará a você e te achará quando tiver satisfeito as suas condições. As suas condições, ou seja, as condições para o entendimento da verdadeira realidade, são parte do que ela é. E só essa parte depende de você. O resto é por si mesmo. Só precisa fazer tão pouco, porque a sua pequena parte é tão poderosa que te trará o todo. Aceita então a sua pequena parte e permite que o todo seja seu. A integridade cura porque é da mente. Todas as formas de doença, até mesmo a morte, são expressões físicas do medo do despertar. Gente, olha que coisa linda isso daqui. A integridade cura porque é da mente, ou seja, estar íntegro, unificado com tudo e com todos, é o próprio processo de cura em si. E todas as formas de doença, até mesmo a morte, são expressões físicas do medo do despertar, ou seja, de acordar para a vida, de entender o que somos realmente, quem somos, qual que é a nossa origem, de entender e aceitar toda a nossa potencialidade, toda a nossa força. Então, é muito profundo isso daqui. Elas, ou seja, as formas de doença, são tentativas de reforçar o sono por medo de acordar. Esse é um modo patético de tentar não ver, tornando sem efeito as faculdades da vista. Descanse em paz, tá até entre aspas aqui. É uma bênção para os vivos, não para os mortos, porque o descanso vem do despertar e não do sono. Olha que ironia aqui, ele trata até de modo irônico. Esse é um modo patético de não tentar acordar, de não tentar ver a verdadeira realidade, de não tentar aceitar
o que somos em essência. É um modo patético. O sono é afastamento, o despertar é união. Os sonhos são ilusões de união porque eles refletem as noções distorcidas do ego a respeito do que seja unir. Por quê? Porque no nosso conceito distorcido de união, eu só vou me unir com aqueles que eu gosto, com a minha família, com os meus amigos. O resto, nossa, as pessoas que me incomodam tá longe na minha lista. Então, o nosso conceito de união é completamente distorcido. Por isso que ele está falando aqui que o sono, o dormir, literalmente assim, dormir para a vida, é afastamento, é separação. E o despertar, o acordar para a vida, é união. Entretanto, também o Espírito Santo tem uma utilidade para o sono e pode usar sonhos a favor do despertar, se você lhe permitir, se a gente permitir que o Espírito Santo faça isso. Como acordar é o sinal de como usou o sono. Ou seja, o nosso despertar, o nosso acordar aqui, vai ser de acordo com a forma como a gente passou a vida dormindo, literalmente, né? Enganado ou enganando a nós mesmos, que eu acho mais conveniente usar. Então, o nosso despertar vai ser proporcional a como a gente viveu a vida toda. Se foi com muita violência, muita agressão, muita raiva, muita mágoa, muita culpa. Eu acho que isso aqui está muito alinhado com quanto mais dores foram causadas, foram geradas, quanto mais sofrimentos para a gente mesmo e para os outros, mais impactante deve ser o redespertar aqui, esse acordar. Eu imagino que vá bem por essa linha. A quem o deste? Está perguntando aqui, a quem você deu o seu sono? Como você usou? Sob orientação de que professor o colocou? Sempre que desperta, desinspirado, ele usa essa palavra inclusive separada aqui pelo hífen. Sempre que desperta desinspirado, não o deu ao Espírito Santo. Então é aquele redespertar, é o acordar mais sofrido, assim, com uma situação realmente que impacta profundamente. Só quando acorda alegre é que usou o sono de acordo com o seu propósito. E o seu propósito aqui está com letra maiúscula, ou seja, o propósito da nossa fonte criadora, do Espírito Santo, da consciência crística. De fato, pode ser drogado, entre aspas, a palavra drogado, pelo sono, se você o usou equivocadamente em favor da doença. Aqui eu acho que entra muito esse aspecto de para que a doença está me servindo nesse momento da minha vida. Ela me serve para eu me colocar na condição de vítima, para eu ser visto, para eu ser cuidado, para eu receber amor. Para que a doença está me servindo? Essa é uma reflexão extremamente profunda. O sono não é uma forma de morte, assim como a morte não é uma forma de inconsciência. Olha que lindo isso. A inconsciência completa é impossível. Só pode descansar em paz porque está desperto, ou seja, acordado. Esse é o descanso que a gente vai ter paz. Ou seja, a gente vivencia uma vida plena de paz, de amorosidade, de alegria, quando a gente está no estado de consciência desperto. A cura é a liberação do medo de despertar e a sua substituição pela decisão de acordar. A decisão de acordar é o reflexo da vontade de amar, já que toda cura envolve a substituição do medo pelo amor. Então, aqui está uma régua bastante poderosa para a gente medir como que a gente está na vida. Se a gente, em que nível que o nosso medo está? Se ele está muito baixo, a gente está amando muito. Aí a gente está entrando em processos de cura em vários níveis. Eu não digo só no corpo físico, mental, emocional, em vários aspectos. Mas se a nossa régua está marcando lá um medo muito profundo, medo de tudo, medo de todos, aí a gente está amando muito pouco.
Primeiro a gente mesmo, né? E depois os outros também, porque a gente só pode dar aquilo que a gente já tem nos sobrando, não aquilo que nos falta. O Espírito Santo não pode distinguir entre graus de erro, pois, se ensinou que uma forma de doença é mais séria do que outra, ele estaria ensinando que um erro pode ser mais real do que o outro. A sua função é distinguir entre o falso e o verdadeiro, substituindo o falso pelo verdadeiro. Então, não tem doença mais séria ou menos séria. Tem sim medos mais profundos, mais intensos, processos de culpas mais profundos do que a expressão do amor. E a cura só será efetivada na medida em que a gente estender o amor. O ego, que sempre quer enfraquecer a mente, tenta separá-la do corpo em uma tentativa de destruí-la. No entanto, o ego de fato acredita que está protegendo o corpo. Isso é assim porque o ego acredita que a mente é perigosa e que privar algo da mente é curar. Mas privar da mente é impossível, pois significaria fazer o nada do que Deus criou. Ou seja, seria a mesma coisa que transformar tudo que Deus criou em nada. Porque o que realmente cria o tempo todo é a mente. Então o ego ele nos faz acreditar nesse equívoco aí que ele mesmo cria. O ego despreza a fraqueza, muito embora faça todos os esforços para induzi-la. O ego só quer o que odeia. Para o ego, isso faz sentido perfeito. Acreditando no poder do ataque, o ego quer atacar. A Bíblia te estimula a ser perfeito, a curar todos os erros, a não pensar no corpo como algo separado e a realizar todas as coisas em meu nome. Mas não é só o meu nome, pois a nossa é uma identificação compartilhada. O nome do Filho de Deus é um só e é exortado a fazer os trabalhos do amor, porque nós compartilhamos essa unicidade. Ou seja, vou repetir essa frase. O nome do Filho de Deus é um só, ou seja, todos nós, unificados nessa grande consciência, somos o Filho único de Deus. E é exortado, ou seja, é estimulado, esse único Filho de Deus que é a nossa manifestação na multiplicidade, nós somos animados, estimulados a fazer os trabalhos do amor, porque nós compartilhamos essa unicidade. Nossas mentes são íntegras porque são uma só mente. Se você está doente, está te afastando de mim. Olha que profundo isso, gente. No entanto, você não pode se afastar só de mim. Só pode afastar-te de você mesmo e de mim. Ou seja, quanto mais doente a gente está, mais afastados, mais longe da nossa verdadeira realidade, do nosso verdadeiro eu, do nossa força, do nosso centro de força, que é interior, mais longe, mais distantes dele a gente está. Então, antes de nos separarmos do Cristo, como parte dessa grande consciência, a gente se separa da gente mesmo. A gente nem se reconhece, para falar a verdade, né? Com certeza, já começou a reconhecer que esse é um curso muito prático e que, de fato, quer dizer exatamente o que diz. Olha que legal isso. Eu não iria te pedir que fizesse coisas que você não pode fazer e é impossível que eu pudesse fazer coisas que você não possa fazer. Gente, isso é muito interessante. Ele está mostrando para a gente que nós temos exatamente o mesmo poder que ele tem de criar. Mas a gente não reconhece a nossa força, porque a gente está muito afastado de quem nós mesmos somos. Estamos alienados de nós mesmos. Isso posto, e isso posto bem literalmente, nada pode te impedir de fazer exatamente o que eu peço
e tudo argumenta a favor de que o faças. Ou seja, que a gente siga essa orientação do Cristo, do Espírito Santo. Eu não te imponho limites, porque Deus não colocou nenhum limite sobre você. Quando limita a si mesmo, deixamos de ser uma somente, e isso é doença. Eu vou repetir. Quando limita a si mesmo, deixamos de ser uma somente, e isso é doença. Entretanto, a doença não é do corpo, mas da mente. Todas as formas de doença são sinais de que a mente está dividida e não aceita um propósito unificado. Gente, isso é muito libertador, muito. A unificação do propósito é, então, o único caminho de cura do Espírito Santo. Isso é assim porque é o único nível no qual a cura significa coisa alguma. Por que que ele está falando isso? Porque o único nível em que podemos ser curados é no nível da mente, é limpando o sistema de crenças limitantes, é mudando, transmutando os nossos pensamentos, é deixando de dar ouvidos a essa voz que está ali na nossa cabeça, que é a voz do ego, que nos limita, que nos faz atacar os outros, que faz a gente brigar com a vida, que faz com que tenhamos medo, que faz com que cada um de nós entre na culpa por pequenas coisas. Então, Deus não pune ninguém. Não somos pecadores, gente. Já foi falado isso daqui. Essa ideia de pecado é um outro instrumento de manipulação dessa voz que está na nossa cabeça, que é a voz do ego. Então, o propósito de cura, de unificação, é o único caminho. Isso é assim, estou repetindo a frase, porque é o único nível na qual a cura significa alguma coisa. O restabelecimento do significado em um sistema de pensamento caótico é o caminho para curá-lo. Ou seja, reconfigurar a nossa mente, o nosso sistema de crenças, tudo o que está nos levando para questões de sofrimento. E começa na mente, porque quando manifestado no corpo físico, quando expressado numa forma de doença, é porque já está se enxergando muito separado, né, no nível mental. A sua tarefa consiste apenas em preencher as condições do significado, pois o significado em si mesmo é de Deus. No entanto, o seu retorno ao significado é essencial para o seu. Por quê? Ou seja, para o significado de Deus. Porque o teu significado é parte do significado que Deus tem da gente mesmo e de toda a criação, né? A sua cura, então, é parte da sua saúde, já que é parte da integridade divina, a integridade de Deus. Ele não pode perder isso, mas você pode não saber disso. Entretanto, essa é ainda a vontade de Deus para você, e a vontade dele não pode deixar de prevalecer para sempre e em todas as coisas. Fim da leitura do livro-texto.